No último vídeo, então, a gente terminou aqui a parte dos testes end-to-end na criação do usuário e eu deixei esse teste aqui falhando, até vamos rodar aqui novamente. Ele está com uma falha aqui, dizendo que o e-mail é inválido, porque eu passei um e-mail aqui que não é válido, e também está falando que o nome aqui, ele esperava uma string e ele recebeu um número. Inicialmente, eu iria trabalhar com esses erros aqui na solução dessas falhas de uma forma mais direta, mas eu pensei bem e eu mudei um pouco o meu pensamento de como a gente vai implementar. Eu vou tirar aqui esse teste por enquanto e a gente vai fazer ele em cima do get, que a gente ainda não tem aqui, a gente ainda está com o users aqui com vários testes acoplados. Nós vamos fazer uma separação igual a gente fez aqui no create e aí vai ficar mais claro aí para vocês essa separação. Eu também não mostrei, mas a gente acabou aqui implementando mais duas novas áreas dentro da minha infra, né? Eu tenho agora os meus middlewares e os meus esquemas. E esse aqui é basicamente o desenho final que eu queria mostrar para vocês, né, na parte aqui do Draw.io. E não vai ter mais nada aqui que a gente vai implementar nesse pequeno projeto que é um cadastro de usuário em termos de estrutura, mas a gente ainda vai implementar algumas regras novas. Na verdade, uma a mais que a gente ainda não fez, que é não permitir que o usuário faça o cadastro de um e-mail duplicado, né? Hoje a gente consegue fazer isso sem nenhum tratamento. Aqui eu poderia ter mais uma nova área aqui na Applications, por exemplo, Services e tudo, mas o projeto já está, eu acho que já tem vídeo demais para um projeto relativamente simples, então eu decidi deixar ele um pouco mais curto para a gente já partir aqui com as soluções que a gente precisa para a parte dos testes end-to-end, para logo em seguida implementar o banco de dados e também seguir aí para a parte de CI/CD, que também eu quero tratar para finalizar toda essa parte aqui. Beleza, então vamos voltar aqui e eu gostaria de começar passeando pelo Bruno. Tem bastante tempo que a gente não vem aqui mexer com ele e eu também vou fazer um ajuste aqui nas rotas para a gente deixar mais fácil, né? Tá? Get, post, put, delete. Isso aqui a gente criou lá na primeira aula. Eu até comentei que eu tinha criado o diretório aqui com ponto Bruno, mas não pode ter o ponto porque na hora de buscar as collections por aqui, essa janela do Mac, ele não mostra se um diretório está com um ponto. Posso até exemplificar para vocês aqui, ó. Se eu criar um ponto teste aqui e vier aqui mandar abrir, repara que eu estou dentro do mesmo diretório, ó, API SNIT, e o teste não aparece, ó, porque o Mac identifica diretórios com o ponto no início como diretórios de sistema. Então, por alguma razão, ele não exibe, não tem como eu mostrar ali na hora de fazer as importações. Por isso eu mudei o nome aqui de ponto Bruno para Bruno. Vamos começar então. Deixa eu rodar aqui o teste novamente, para a gente ver se aquela remoção que eu fiz não causou nenhum outro problema. Tá tudo passando aqui. Lembrando que a gente ainda tem esse aqui que tem vários outros testes, né? Isso vai deixar de existir daqui a pouco. Mas vamos construir primeiro aqui a rota do Bruno, para mostrar para vocês o problema que está acontecendo e aí a gente vai corrigindo daqui para frente. Então se eu venho aqui, por exemplo, no post, vamos rodar o projeto, yarn-dev aqui. Tá rodando. Se eu dou um get aqui nessa rota, ele retorna para mim o data com um array vazio, exatamente como está acontecendo no teste de integração de listagem. Quando eu passo aqui, só chamo, né, o use case, ele retorna para mim um output com data, e se eu venho aqui no meu users, na listagem, ele retorna também um objeto contendo data quando eu tenho registros cadastrados. Se eu venho aqui no post, por exemplo, e eu preciso passar um body para que esse registro exista e volto agora no get e busque novamente, está aqui a informação que foi cadastrada no banco. Se eu venho aqui e removo o nome e tento cadastrar, eu recebo aquela mensagem de erro que a gente cadastrou na última aula, né? Que é o parâmetro que está faltando e a mensagem required. Se eu faço o mesmo com o e-mail, então se eu removo aqui e faço a busca, ele exibe para mim falando que o e-mail é requerido. Se eu tiro os dois, como eu estou dentro de um array, ele vai exibir que os dois campos são obrigatórios. Então, o cadastro aqui está funcionando com as validações de esquema como a gente cadastrou, né, como a gente criou da última aula. Porém, olha só que interessante. Se eu venho aqui na minha rota get, que eu vou duplicar aqui já, para a gente já começar a construção, né, do Bruno aqui da forma correta. Primeiro eu vou renomear esse aqui para list, users. Esse daqui de baixo eu vou renomear para create user. Esse aqui por enquanto vou deixar put delete que a gente ainda não mexeu. E eu vou gerar mais um aqui, um clone desse.
chamado show user, que vai ser a exibição de apenas um usuário. Vou trazer ele aqui para cima para ficar organizado. Como que funciona o show, né? Eu preciso passar o ID do usuário aqui. Então, se eu faço uma busca, pego esse ID e passo ele aqui na URL, eu consigo recuperar as informações do usuário que foi cadastrado. Tanto é que se eu vier aqui cadastrar o John Travolta novamente, passar o John Travolta aqui, cadastrei. Se eu listar aqui todos os usuários, tenho 2 agora, eu vou pegar o ID do segundo aqui, passar aqui como parâmetro, e aí eu recebo o retorno. Porém, o que acontece se eu passar um ID inválido? Por exemplo, aqui eu deletei só o 7 aqui, que não está cadastrado no banco de dados, mesmo fake aqui. Quando eu faço o envio, eu retorno um erro 500 aqui para o usuário, e isso não é nada bom, né? O que eu quero é que seja exibida aqui uma mensagem, usuário não encontrado, ou user not found aqui, só que como eu estou passando pela rota, ele está estourando esse erro aqui sem tratamento. Se eu voltar no meu console, vocês vão reparar que aqui no console eu tenho isso, ó, user not found. Por que isso aqui está sendo exibido aqui e não está sendo exibido no retorno, né, da minha requisição? Do console, acontece que lá na minha application, dentro do diretório de get, que é o show users, eu tenho esse erro aqui, esse throw new error aqui, sendo disparado quando eu não encontro um usuário no momento que eu faço o find no meu banco de dados. Só que eu preciso que o Rono identifique quando eu caio nessas situações de throw aqui e faça um tratamento para o usuário. Para isso a gente vai começar com os testes, né? Fazendo aqui direitinho, seguindo a mesma regra que a gente tem feito aí nos últimos vídeos. Então, primeiramente, deixa eu pegar aqui esse show, eu vou copiar esse aqui, vou gerar um novo teste. Eu já vou até deixar aqui, ó, vamos apagando aquilo que a gente já corrigiu, né, que fica legal pra gente. Então esse create ali a gente já fez, que é esse. Eu vou recortar esse show daqui, ó. Então vou recortar esse, que vai ser o que a gente vai criar agora. Então show user.test.ts. Vou colar aqui por enquanto, ele vai falhar. Vou só pegar o cabeçalho aqui que a gente precisa. Copia daqui e passa para cá. Cola aqui. E eu tenho um describe também, né? Então vamos envolver esse teste aqui no describe. Fecha a chave aqui, fecha parênteses. Puxa isso aqui, leva para o final. Salva para poder indentar. Eu preciso importar o app também aqui. Beleza, então já está tudo feito. Primeira coisa, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Vamos rodar o teste aqui, vou parar a aplicação, né? Não estou rodando mais aqui o Rono através da porta. Vou executar para ver se o retorno vai vir alguma coisa. E não veio. Então a gente já vai começar tentando corrigir aqui o que está acontecendo aqui. Então, ó, primeiro ele tentou criar aqui o usuário. Vamos identificar aqui as falhas e aos poucos ir corrigindo. Então, ele criou um usuário aqui. Crio um outro usuário aqui. Aqui eu estou pegando o user ID e estou tentando buscar a resposta desse usuário que eu estou buscando aqui. Deixa eu ver esse output create aqui de quem que eu estou pegando. Deixa eu ver esse cara aqui. Vamos consolar para ver se ele está vindo correto. Então, console log, response create. Vou rodar ele no modo watch. Tirar esse one daqui, inclusive deve ter um one aqui no teste do create também, já vou remover. Vamos deixar o show aqui e passar um one para cá. Então, salva. Yarn test -- only watch. Ok, então o console log que está vindo aqui veio esse monte de baboseira, porque o response aqui já não foi tratado, né? Então vou passar para cá, pegar aqui o output create, consolar ele. E aí o que eu tenho aqui? No console está vindo um false. Analisando aqui o erro, o que pode ser que aconteceu aqui, eu estou vendo que nesse teste a gente não está informando aqui o header, né? Deixa eu pegar esse header aqui do application.json, passar para cá, pode ser que seja isso, tá? Vamos ver aqui, colar aqui embaixo também. Salva e tá lá. Então agora a gente já está com o teste passando aqui de acordo com o esperado. Então, rodei novamente, teste funcionando. O que eu quero que aconteça então,
caso eu não passe um ID válido na hora de buscar esse usuário. Então, vou colar aqui. Eu não vou cadastrar nenhum usuário. Nesse momento eu não preciso fazer isso. O que eu vou fazer é simplesmente passar aqui como um ID, /fake-user-id. E esse output aqui, eu não preciso mais dele. Aqui eu simplesmente posso pegar daqui, né? Vamos ver como é que a gente fez aqui no create, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu espero que o resultado seja, no caso aqui, não vai ser 422, vai ser um 404. Então aqui eu espero que o status seja um 404. E aí vamos começar primeiro com isso, né? Vamos tirar isso aqui daqui. E aos poucos nós vamos construindo. Então, beleza. A gente está exatamente no ponto lá que nós fizemos no Bruno, né? Se eu venho aqui no Bruno, tá vindo o status, um erro 500 aqui, né? O status code 500. E aqui eu estou recebendo o mesmo status code 500. Para corrigir isso, aqui no meu app, eu posso usar um middleware do próprio Rono. Eu posso chamar aqui o onError, e dentro desse onError eu posso executar uma função. Aqui dentro, se eu parar o mouse aqui, ele até me mostra um exemplo. Ó. Eu tenho o error e o context, que eu consigo utilizar para poder buscar uma mensagem ou entregar alguma coisa para o usuário. Então aqui o primeiro parâmetro vai ser o error e o segundo é o C de context. E eu quero que aqui ele retorne para mim um c.body no 404, né? Para fazer aquele modelo de, olha, primeiro a gente faz o teste passar, tá passando aqui, para depois a gente, de fato, aplicar aí o que precisa. Vamos voltar aqui no teste, vamos corrigir aqui a descrição para show user success, igual a gente fez nos outros, e aqui embaixo vai ser failed. Então, show user failed. Beleza, além disso, o que eu quero aqui, né? Qual que é a mensagem de erro que eu quero que chegue para o usuário? Eu quero que, igualzinho eu fiz aqui, ó, esse output aqui, ele não precisa ser um array nesse caso. A única coisa que eu quero é, deixa eu só ver aqui como é que a gente pegou o output. A gente pegou com um response.json daqui. Vou fazer o mesmo para cá. O que eu quero é to equal uma mensagem user not found. Eu poderia montar um objeto um pouco mais elaborado, tá? Mas aqui nesse caso já vai resolver para mim. Então, o erro voltou a acontecer, né? O teste não está passando, porque eu não estou entregando para ele nenhuma mensagem aqui. Mas se eu volto lá no meu app agora e passo essa mensagem, então ao invés de body eu passo um text e aqui entrego essa mensagem. Então, user not found. Salvo, ele continua falhando porque aqui está como text, na verdade aqui é JSON. Né? Como eu fiz a conversão aqui de JSON, eu preciso que essa mensagem seja enviada no formato JSON para ser capturada aqui no meu teste. Então tudo certo, agora eu já consegui recuperar aqui os dois, né? Já está funcionando. Agora a gente vai de fato implementar aqui, recuperando o erro que vem lá do meu show. Esse erro que está sendo disparado aqui, eu preciso recuperar ele do lado de cá, no meu app. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e coloco um console log no error, vamos ver o que eu tenho de mensagem aqui. Aqui, ó, eu tenho uma mensagem de erro vindo exatamente aqui, ó, que é a mensagem que eu estou disparando aqui. Né? Até para poder mostrar para vocês, vou colocar 3 exclamações aqui e salvar. E vocês veem que aqui está chegando já esse erro user not found aqui com 3 exclamações. Então, como a gente recupera essa mensagem de erro do lado de cá? Se eu venho e coloco erro.message e salvo, eu só pego a mensagem de fato. Ó. O que eu quero é que isso aqui seja retornado, aqui com mensagem. Deixa eu puxar aqui, né? Eu puxei uma mensagem com o parênteses, eu só preciso do erro. Vou tirar esse console daqui. Vamos tirar as exclamações daqui, que ele está falhando lá agora. E aí, está aqui meu teste passando novamente. Porém, a gente tem um outro problema aqui agora, que é o seguinte. Todos os erros que estão chegando agora no meu app, se não forem recuperados pelo middleware, esse caso aqui, por exemplo, do create, como que está aqui, né, na rota? Deixa eu puxar a rota aqui para vocês. Aqui. Então, reparem só. Aqui no meu post, eu tenho esse middleware aqui,
que está verificando se o usuário tem o seu esquema validado ou não. No meu get, que é esse aqui que está buscando um usuário único pelo ID, eu não tenho nenhum middleware. Mas se eu tiver qualquer outra falha acontecendo aqui, por exemplo, na hora de cadastrar no meu post, eu quero validar se aquele e-mail já existe ou não na base. Do jeito que eu fiz aqui, todos os erros que o meu middleware aqui do app vai retornar, sempre vai ter o status code 404. Por enquanto, eu vou deixar assim, mas quando a gente for fazer o cadastro, eu vou implementar mais uma outra parte ali dentro do erro. Na hora de lançar o erro, eu vou passar também qual que é o status code que eu quero que chegue aqui, mas por enquanto isso aqui vai ser suficiente para a gente passar para a próxima etapa. Então vamos voltar aqui no Bruno agora, vamos testar novamente para ver se o erro está visível, né? Aqui a gente já sabe que está legal. Se eu rodar os testes completos aqui, para vocês verem, vou tirar o only e o only daqui, salvo, executo, tudo passando, e lá no Bruno agora, yarn dev, para poder rodar o sistema. Venho aqui e listo todos os usuários, não tem nenhum usuário listado, no cadastrado, né? Tenho esse ID aqui que já estava errado, mas se eu passo agora, está aqui. User not found com o status code 404. Bom, feita essa parte, o que a gente pode fazer agora, né? A gente já tem o show, já tem o create aqui. Vamos fazer o mesmo para o update, porque se eu venho aqui no meu update, reparem que eu também faço a mesma checagem aqui. No momento que eu tento fazer o update do usuário, se eu não encontrar ele, imediatamente aqui eu já interrompo a operação. Então vamos aqui buscar o meu put. Deixa eu pegar daqui para cima. Recorto. Venho aqui no test end-to-end e crio um novo arquivo. Então vai ser um update usetest.ts. Mesmo processo, né? Recupero aqui os dados do cabeçalho daqui, passo para cá. Tá? Tem que ser no topo do arquivo, né? Então vamos subir tudo aqui primeiro. Cola aqui, passo o describe aqui envolvendo todo o teste, para a gente ter como fazer a seleção do teste baseado na sua tag, né? O end-to-end ali. Recorto, passo para o final aqui. Aqui eu também não estou passando aquele header, então já vou pegar ele aqui. Passar aqui como put. E aqui também no meu post eu também preciso passar. Então, copio aqui, colo. Vamos ver se esse teste aqui já passa de uma vez. Aí eu preciso parar aqui a execução, né? Ele estava rodando ali dentro do projeto mesmo, pela porta, né? Pela aplicação. Se eu rodar o teste aqui agora direto, vamos ver se ele passa. Passou, então está funcionando já. E agora eu quero fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, que é testar com um usuário inválido. Então aqui vai ser update used failed. Então ele vai fazer uma requisição aqui, não vai ser do tipo get, ele vai fazer um put, que é esse aqui. Então eu vou copiar essa parte aqui e passar para cá primeiro. E aí aqui eu vou passar fake ID, né? Fake user ID. E eu espero que esse response aqui que seja o user not found. Então aqui na verdade é esse cara. Eu espero que esse response update retorne 404 e a mensagem seja user not found. Vamos rodar o teste e já está passando. Então tudo certo até aqui. Vamos rodar todos. Tudo correto. Vamos testar aqui no Bruno já de uma vez e já atualizar essa rota aqui. Então, se eu venho aqui e renomeio para update user, não é isso mesmo. Então, update user. Vamos rodar aqui a aplicação com yarn dev. Se eu tentar fazer uma atualização de um usuário que não existe na base, ele já encontra aqui a mensagem user not found com o erro 404. Agora chegou a hora da gente fazer o delete. Então, vou pegar daqui, recorta tudo isso aqui. Cria um novo arquivo aqui como delete user.test.ts. Mesmo processo, copia aqui esse cabeçalho todo, cola lá no topo, então passa para cá, fecha a chave aqui, fecha colchete, recorta esse bloco aqui, passa para o final, verifica se eu não estou passando o cabeçalho aqui, aquele header, venho aqui, passo para cá no post, nesse aqui e no de baixo, salvo,
E na teoria esse teste já tem que funcionar. Então vou parar a aplicação aqui, que ela está executando. Vou verificar só se eu não deixei nenhum ponto .only para trás aqui, que eu acho que eu deixei. Vamos buscar aqui, ó, ponto .only. Não deixei nenhum. Então já está devidamente formatado. Salvo aqui. Vamos rodar agora o teste. Então, executa, tudo passando. E aí vamos fazer o mesmo que a gente fez aqui. Então, venho aqui no delete, passa para cá. Então, vai ser o update user, vai ser delete user failed. Nesse caso, é essa rota aqui que a gente está batendo, né, com um fake user ID, não vou precisar disso. Aqui é esse response. Aqui eu vou passar fake user ID, só para ele tentar bater num ID que não existe, salvo e tá passando. Agora a gente volta aqui no todos os testes, ficou faltando apenas o get, que é a listagem dos usuários. Inclusive eu não fiz um teste aqui que ele tem que exibir para mim um array vazio, né, quando não tem nenhum usuário cadastrado, então já vamos fazer aqui também. Então list users.test.ts, copia esse cara aqui. Na verdade eu poderia até renomear, né? Vou fazer assim, vou pegar o nome dele aqui. Só ficou ele para trás mesmo, vou apagar. Renomeei esse aqui. Verifica se está tudo certo. Então aqui é list users. Nesse caso aqui sempre vai ser sucesso, né? A gente não tem nenhum caso de falha quando não tem nenhum cadastrado. Ele simplesmente retorna um array vazio. Volta aqui, vamos colocar o cabeçalho aqui que ficou faltando nessas duas requisições. Roda o teste para ver se está funcionando. Está passando. E agora o que eu preciso é retornar um teste desse sem um usuário cadastrado, né? Sem nenhum usuário aqui quando a base está vazia. Aqui a gente já tem um problema, porque lembra que eu disse para vocês que um teste, quando bate no banco de dados, ele sempre vai... um está influenciando no outro, né? Ele está, por exemplo, eu estou cadastrando usuários aqui e nesse momento eu não estou fazendo nenhum delete desses caras que foram cadastrados. Então, se eu tentar buscar aqui um array vazio, não vai funcionar quando eu tiver uma base de dados ou rodar todos esses testes aqui ao mesmo tempo. Eu posso até escrever para vocês verem aqui, ó, que esse tipo de teste, nesse caso aqui, não vai funcionar. Então, deixa eu copiar aqui. O que eu espero, né? Eu não vou cadastrar nenhum usuário. Vou fazer a requisição lá na minha base e eu espero que o retorno disso, deixa eu pegar esse expect aqui e falar que ele precisa ser um array vazio. Então é isso aqui que eu quero que venha, né? Um objeto com um array vazio. Exatamente isso daqui, ó. Quando eu estou com a aplicação parada e roda pela primeira vez, yarn-dev, e faço um list, ele retorna o data vazio. Mas o que será que vai acontecer quando eu rodar o teste aqui, ó, end-to-end? Esse primeiro aqui não passou, porque ele falou que recebeu, deixa eu ver, aqui, ó, aqui já deu um problema de cara, porque como aqui eu tô com o mesmo nome, ó, list user, ele executou esse aqui primeiro e depois executou esse, então ele já injetou dados lá. Eu vou até colocar aqui, ó, list user with data e aqui empty. Se eu rodar agora, vai passar, porque essa descrição aqui ela é única no projeto. Mas se eu rodar os dois, já vai falhar, porque ele injetou usuários na minha base. Então isso aqui, infelizmente, não tem como testar dessa forma. Ok, então agora a gente já tem todos os testes aqui funcionando. Vamos rodar um yarn test com toda a base de uma vez e estamos aí com tudo funcionando de novo. Testes end-to-end, testes unitários, testes de integração, passando e com as validações devidamente instaladas, né? Então aqui, ó, se eu venho aqui num show de um usuário que não existe, claro, né, tem que rodar a aplicação, senão não funciona. Tá aqui. Então agora se eu tento buscar um usuário que não existe, se eu tento atualizar um usuário que não existe, e se eu tento deletar, vamos até renomear aqui também que ficou faltando, delete user. Se eu tentar deletar um usuário que não existe, ele me informa aqui com o user not found no código correto. Se eu venho aqui agora, crio um usuário, pego esse ID, vamos listar aqui primeiro, tá aqui, quero exibir esse usuário, consigo exibir, quero fazer o update desse usuário, então venho aqui, venho no body e falta uma informação também, então vamos supor, venho aqui, olha lá, ele já alterou aqui para de outra volta,
já estava John Travolta, né? Então vamos mudar aqui para John Doe. Então, alterar aqui para John Doe. John Doe. Executo, tá aqui John Doe. O show aqui tá John Travolta, eu vou exibir novamente, tá John Doe. Se eu tentar deletar esse usuário, tá lá, o usuário tá deletado. Se eu venho aqui e exibo de novo o show, não tá mais aqui, no list vem um array vazio. Então todos os processos aqui do CRUD estão feitos devidamente. O que a gente vai fazer na próxima aula será o create com uma regra aqui, para ele não permitir que eu faça a inserção de um usuário com e-mail duplicado. Além disso, eu também quero paginar esses resultados. Hoje, por exemplo, se vocês vêm aqui e olham no meu data, no list, ele está buscando o usuário com um array aqui vazio. Mas o que eu quero é ter a possibilidade de passar parâmetros na minha URL, de forma que se eu não informar qual é o usuário, qual é a paginação que eu quero, ele já vai vir travado numa quantidade específica para a gente não ter um problema de, por exemplo, ter 1 milhão de usuários cadastrados no banco de dados e na hora de buscar esses dados vem 1 milhão de uma vez. Né? Então, temos que trabalhar com paginação. Lembrando que a gente ainda está com o banco de dados em memória, então a gente vai fazer a construção dessa paginação aqui dentro, usando o próprio array aqui, e futuramente, quando a gente estiver usando o Drizzle para poder fazer as partes ali de configuração do banco de dados, né, de comunicação com o banco, vai ser através do Drizzle que a gente vai fazer toda essa manipulação. Beleza, vamos ver aqui se eu não deixei nenhum tópico para trás. O Bruno já está devidamente configurado, vou salvar todas as rotas aqui. Salva, fecha, fecha, salva, fecha, tudo certo. Vamos comitar aqui então, deixa eu pegar pelo histórico aqui. Eu vou colocar project updated apenas para ficar, vou colocar assim, né? Tests end-to-end updated, que foram esses testes aqui. Vamos adicionar esse primeiro. E vamos colocar aqui esse cara como error middleware adicionado. Ficou faltando a parte aqui do 404, a gente vai falar disso nas próximas aulas, não tem problema. E aqui Bruno updated. Vou subir esse código e vejo vocês na próxima aula. Beijo!